Bom, ontem, ontem não, antes de ontem, 2 de janeiro, eu estava no ônibus e começa aquela fofoca boa. Não, porque eu estava lá em casa e de repente chegou a minha irmã com a minha sobrinha e elas começaram a falar do Bolsonaro. E minha família inteira, tudo petista. Estavam lá assistindo a posse e começou aquela confusão. Começou 2023. Eu acho que tá na hora de eu chamar os meus amigos aí e a gente conversar sobre os fatos desse ano. Demais! Começar... Meu Deus, vai ser começar com fofoca esse podcast mesmo? Ué, na verdade, o ano começa com fofoca. Mas o que é? Coisa de brasileiro, né? Tá na nossa DNA. Hoje, vindo pra cá, eu peguei um Uber, a descrição dele era: é favor terminar a história antes da corrida. Esse é bom. Esse é bom. Mas eu acho que a gente vai colocar na descrição do nosso podcast também. Favor terminar, nunca deixaremos uma fofoca contada pela metade. Mas foi frustrante, que eu perguntei, falei, você é fofoqueiro, hein? Você põe aquilo na descrição, ele deu risada. Eu falei, mas qual foi a melhor fofoca que já contaram aqui? Ai, foram tantos. Daí não me contou nenhuma, eu fiquei triste. Ai, que frustrante, que chato. Mas, meu, isso não vai acontecer aqui, a gente está prometendo para vocês que a gente vai entregar entretenimento. Ninguém aqui é profissional, humorista, nem nada do tipo, mas a gente fofoqueiro. Entregar entretenimento, entregar fofoca, entregar bem-estar, entregar bom humor. Então, por favor, a gente agradece já de cara por você estar vendo esse teste absurdo. E, meu, segue a gente ali nas redes, como é, João? @arc.joãovilarca. 2 L's, numerologia. Mas põe na descrição, porque é meio complicado. Mas, na verdade, estava me referindo ao @ do podcast. Oh, meu Deus! Perdoe o Leonino, que ele tá... Gente, calma. @precisa desse Aue, tudo junto. @precisa desse Aue no Instagram, @precisa desse Aue no YouTube. E se inscreve lá, porque a gente está fazendo um teste, pelo menos uns 4 ou 5 programas dessa doideira aqui, vocês vão conhecer, vocês vão entender. Então, brigadão, primeiro de tudo, muito axé para o nosso ano de 2023, a gente vai conversar um pouco sobre isso mais para frente, mas me apresentando, eu sou o Isaac paulistano, moro aqui no Largo do Arouche, talvez, tenho quase certeza, faço mestrado nessa área, talvez o bairro mais LGBT, especificamente o bairro mais gay do Brasil, então a gente vai falar sobre isso aqui também. Bom, eu sou o João Vilaça, eu sou paulista, moro em São Paulo também, já fazem 6 anos, sou Team Zona Leste, Team Moca, e é isso. Ela Moca. Eu sou Kleber Gama, paulistano, atualmente estou morando em Mongaguá, e estamos aí nesse Aue, né? Precisa desse Aue com bairro, precisa desse Aue com cidade, precisa desse Aue com, enfim, com tudo isso que a gente falou agora. Vocês vão ver que precisa. Então, São Paulo precisa, gente. É o Aue. Precisa desse Aue. Meu, mas então a gente queria falar um pouco, João, porque essa fofoca sua, ela puxou o papo que está rolando no momento, que ainda tem um rescaldo, ainda tem gente de ressaca comendo as comidas, inclusive, do fim do ano. A gente estava conversando aqui no estúdio antes de entrar, o João chegou depois, vocês vão conhecer o João, ele é pisciano, mas está tudo bem, ele é uma pessoa super tudo bem e vai entregar entretenimento justamente por isso. Ele é pisciano, mas é do bem. Mas é do bem. E antes do João chegar, a gente estava conversando com o Kleber, ele contou uma história muito engraçada do mercado, que eu acho que vai ilustrar bem esse começo de conversa aqui. Putz, do mercado, foi na verdade, Bom, vou contar a história do mercado, depois eu vou falar da minha reflexão sobre isso. Final de ano, praia, litoral paulistano, não preciso falar para as pessoas que estavam um pouquinho cheio. E aí, saí, fui fazer a compra da família, né, para a ceia, né. Fui num atacadista aqui, em Mongaguá, e fui para os meus sobrinhos. Chegando lá, já fui, mas como eu sei que sempre está cheio, o que eu fiz? Coloquei, um ficou na fila e 2 pegando as coisas, né? E nesse indo e vindo nas filas e vendo as prateleiras e tal,
e prateleira esvaziando, e repositor recolocando, e as pessoas fazendo mil perguntas, as pessoas atrapalhadas. E aí teve uma mulher que me chamou a atenção, que teve tava na fila, mãe e filha, eu percebi que era mãe e filha, até pelo jeito que ela falou, e uma falou, e ela com um monte de saco na parte de hortifruti, pegando as legumes, frutas, e aí ela fala meio que grosseira com a mãe, né? Que a mãe tá parada na fila, né? Com um carrinho já com um carrinho. Ela fala assim, mãe, vai pegar mais frutas, vai pegar não sei o quê, me ajuda, né? E meio desesperada, conturbada, né? E aí eu passando ali, vi aquilo me chamou a atenção. Continuando, uma outra coisa também que me chamou a atenção, uma mulher na fila que eu fui só perguntar uma coisa para ela, antes que ela estava na fila, então se ela estava na fila ou não. Ela falou assim, eu tô nessa fila, sei lá, quase 2 horas. Isso aqui é um inferno, isso aqui não sei o quê. E aí a mulher falou várias coisas, né? Precisa ser hoje. Situação, né? De estresse. E Não precisa. Pra mim, fiquei pensando. O que Olha lá, tá vendo? né? Essa de final de ano, né? É um momento de harmonia, de confraternização, né? De simbolismo de paz, né? Fiquei pensando, não está refletindo, vale a pena esse sofrimento todo, tá? Em calor, né? Nós estamos no verão, é época de verão, né? Então, ficar nesse calor, e isso, esse desgaste emocional todo para você chegar à meia-noite lá na praia, ver os fogos, que também estava cheio. E se você vai estar na praia se não estiver chovendo, que é uma tendência do verão nessa região. Esse ano não estava. Ubatuba é uma certeza. Mas quase todos os anos são uma certeza. Mas eu fiquei me perguntando mesmo, vale a pena? Não. Você tudo isso? Precisa de saúde? Para chegar no final, passar meia-noite com todo mundo junto, né? Eu acho que é importante, eu acho que culturalmente, eu não sei se culturalmente, eu gosto, né, também. Mas eu tô aqui, né? Eu tenho uma facilidade, mas quem não tem essa facilidade, aí precisa fazer esse sofrimento, quer dizer, não sei também se é sofrimento, né? Eu vi como sofrimento. Essa pessoa estava ali, irritada, desesperada dentro do supermercado, porque ela estava sofrendo. E aí eu pergunto, precisa? Será que ainda é necessário a gente manter tradições e costumes? Tipo, parece que é uma obrigatoriedade social de você expor que você está fazendo. É quase a história da pandemia que você tinha que produzir alguma coisa online, porque era tudo que te restava naquele momento. Isso é um saco. Ninguém tem que fazer nada, gente. Você não aprendeu a fazer pão? Pão não, eu aprendi a fazer risoto. Risoto eu fiz. Eu comecei a fazer mais exercício na pandemia, isso foi uma coisa boa, mas, a gente tá voltando muito no tempo, né? A gente tá voltando numa época de pré-pandemia. Até indo para o próximo bloco já um pouco, eu acho que esse ano não vai ser o tema da pandemia. Tem gente aí falando de China e tal, mas eu acho que esse ano não vai ser pandemia, né? Não sinto, eu não sinto. Não, eu abandonei a pandemia em abril do ano passado. Falou, não precisa mais usar máscara e pode ir em festa. Daí eu, tá bom, então acabou. E ok. Respeitando as autoridades de saúde. Daqui a pouco a gente vai falar sobre 2023, tem muita coisa interessante que vai acontecer, pelo menos aqui do nosso ponto de vista, que é super, enfim, um recorte bem específico. Mas a gente vai falar um pouco sobre 2023, mas tentando responder o que o Kleber falou sobre essa feira, essa bagunça de mercado, que, deu agonia só de ouvir, de lembrar dessa confusão toda. Será que precisa desse Huawei, João? Não, quando você descreveu toda essa situação no mercado, me veio um programa de TV que tinha nos anos 90, que eram as pessoas correndo no supermercado para pegar o supermarket. É uma gincana. É o fim. Não vai acabar a bebida, gente. Pode ser a água no litoral de São Paulo nessas datas é importante, porque a água acaba e fica meio. E esse é sério. Mas, gente, presunto, pão de forma, Coca-Cola, dá pra ver bem. Presente e presentes. Eu não compro. E, gente, se eu preciso comprar um presente é na internet. E no shopping. Eu não consigo, comprar muito na internet.
Por isso que eu não sei, eu vou responder do meu, se precisa ser eu ou se não precisa. Eu acho que não precisa toda essa confusão, mas, não comprar presente, não fazer uma ceia, não montar uma árvore. Eu acho que não, acho que é legal montar árvore, fazer, enfim, fazer uma ceia, estourar um champanhe. Né? Aliás, esse ano eu não estourei, mas eu acho legal estourar um champanhe quando o ano começa, ver queima de fogos. Acho legal, acho que Eu não acho precisa que, ser essa confusão no mercado, isso acho que realmente não precisa. mas eu acho que Não, tem que ser é mais espontâneo. Mais espontâneo. não, eu acho que eu sou a favor da confraternização, eu sou a favor de tudo isso. O que eu não sou a favor é o seguinte, eu acho que quando passa a ser um sacrifício e você está movido porque é cultural, entendeu? Eu acho, porque é obrigação. Mas se você Entendi. faz e está tranquilo, está bem, está feliz fazendo aquilo, agora não aquela falsa felicidade, né? Eu sempre me arrependo no meio do caminho de ter me metido. Porque eu falo assim, esse ano eu não vou fazer nada no meu aniversário, ou não vou fazer nada. Eu fiz um bolão da Mega Sena. Quando o negócio começa a andar, que daí você tem que administrar pessoas, no meio do caminho eu sempre falo, por que eu fiz isso comigo? Só que daí eu já criei um compromisso público de fazer aquilo, daí dançou. Daí, e não, nossa. Vou pedir licença para meus colegas de bancada aqui para falar duas coisas. Número um, esse podcast nasceu porque, por uma coincidência tal do destino, na mesma semana, a última semana de dezembro, inclusive, no meio desse auê todo, o João e o Kleber, sem combinarem entre si, me procuraram para falar sobre como que é fazer um podcast, tecnologia e tal, e como eu trabalho com isso. Eu poderia, enfim, trazer uma informação para eles. E a gente ia usar essa transmissão aqui temporariamente para depois passar para um outro canal, enfim, fazer uma outra coisa, mas eu acho que ela tá tão legal que acho que é legal a gente seguir aqui e depois eu subo ela no canal certo, tudo bem? Ok, improvisos ao vivo. Improvisos ao vivo. Legal, mas isso é legal. Depois você pode contar essa história, mas você pode contar a história mais aprofundada. Qual O que história? faltou? Então me fala, o que faltou de eu contar dessa história? Vamos ver. Ah, não, acho que é legal falar do motivo. Vamos falar do motivo no bloco. Daqui a pouco a gente volta nessa história, porque a gente tem nós somos organizados. O João falou desse jeito aí, como se ele não gosta de mexer com bolão, fazer ceia, mas a gente já está trabalhando há um tempo, já está falando sobre esse podcast há um tempo, fazendo roteiro, tem tudo aqui dizendo. Teve kickoff, teve toda essa tudo. E um dos blocos aqui da nossa conversa vai falar sobre bem-estar, e aí a gente vai voltar no motivo, Kleber, que você puxou. Para que você pensou nesse motivo? Porque tinha um motivo bem específico que tem a ver com bem-estar. Mas, enfim, então a gente já respondeu aqui que desses últimos 15 dias não precisa ser AUE. Nos próximos programas a gente vai sempre fazer uma amarração dos dias que passaram e vai sempre perguntar se precisava tudo isso, precisava esse AUE. Mas também a gente quer olhar um pouco para o futuro, e para o futuro um pouco mais próximo, de 2, 3 próximas semanas. Como a gente está na primeira semana do ano, a gente vai abrir uma licença poética para um podcast que nem tem tradição ainda, mas a gente vai abrir uma licença poética devagarzinho. Tradições estender. Criam. Então, não sei, vamos ver se a gente cria ou não cria essa tradição. Mas para a gente fazer uma previsão leve, não só dos próximos 15 dias, das próximas semanas, mas um pouco do ano todo. E eu acho que o que a gente quer para esse ano, eu já falei um pouco, que eu não quero lidar com pandemia novamente. Então, se tiver pelo menos um estado de saúde melhor, ou seja, 100 pessoas atrasando o lado para vacina, já ajuda bastante. O Kleber, você tinha falado de uma palavra bem chave que aparece até no novo slogan do governo, né? Sim, na verdade, eu tinha pensado alguma coisa do gênero, mas quando eu vi o slogan do novo governo, união e reconstrução, eu acho que isso resume o ano. Precisamos de união e reconstrução. João? Poxa, união... Aglomeração... O que você quer para esse ano? O que você está sentindo que vai rolar esse ano? Tá? Olha, esse ano eu quero paciência, porque... Não, mas a gente vive Mas é sério. Gente, a gente vive um resquício de tudo que aconteceu, acho que em 2022, e a gente precisa lidar, né? Com um país bipartido, essa questão da união, assim, como que a gente vai lidar com o diferente muito próximo, e ele está ao nosso lado. Então, talvez eu acho que a paciência é a grande virtude para o ano. O pessoal já me conhece como Marina Silva, porque eu fico conversando com os dois lados. Eu tenho
uma fama de ser diplomático talvez até demais, mas eu vou aceitar sua sugestão, porque talvez esse ano seja excepcional, assim, no sentido de ter que lidar com pessoas que se frustraram, né, com o resultado da eleição, que ainda não aceitam esse resultado e que, enfim, podem enxergar a gente como do campo inimigo. Eu não consigo enxergar as outras pessoas do campo inimigo, mas podem enxergar a gente como do campo inimigo. Exato, ninguém é inimigo, mas acho que precisamos culturalmente tratar isso. Eu não sei qual... Eu não entendi, eu acho que é muito recente, né? Então não sei qual é a melhor forma, né? E aí, por isso que eu volto na união, né? Eu acho que precisa, né, disso. Entender esse, né? Juntar a paciência, né? A paciência para ter união, né? Por isso, então, paciência, união, reconstrução, e eu acho que a imagem daquele grupo subindo a rampa para passar a faixa presidencial resume bem o que esse ano pode trazer, porque também tem a ver com autoestima, pô, já pensou tanto tempo que um certo grupo passou sendo atacado, e na hora que ele começa, estou falando especificamente das pessoas LGBTs, na hora que elas começam a se sentir emancipadas e tal, aí vem um outro governo e começa a atrasar todo lado, então aquela rampa, aquelas pessoas subindo a rampa, eu acho que dá um ganho, assim, para a autoestima do brasileiro mesmo, sabe? Eu estou lendo até um livro que chama Complexo de Vira-Lata, alguma coisa assim, que fala sobre essa forma que o brasileiro tem de se ver como uma pessoa inferior às outras nações, especialmente as nações ricas. E eu acho que quando a gente coloca o povo brasileiro nesse lugar de destaque, de volta, o povo brasileiro em toda a diversidade, né? Acho que pode dar bom. Eu acho que dá bom. Eu boto fé que dá bom. Sigamos aí, 2023. Que profundo, então. Gente. Não, mas talvez isso do complexo de vira-lata, eu acho que é bem... nós temos muito isso culturalmente, mas a gente é um país tão à frente, se a gente falar que putz, é um mundo, sei lá, de 190 e tantos países. A gente tá na frente em tantas coisas e outras a gente tá, tipo, lá atrás, assim, por que a gente não anda com tudo? Mas eu acho que a gente tem sim que perder esse complexo de vira-lata. O Brasil é um país, tipo... eu tive a sorte de viajar quando tinha governos progressistas aqui no Brasil, governando aqui o Brasil. Eu tive a sorte de conhecer outros países, tal, sendo um brasileiro no exterior. E era uma visão muito positiva. Eu não tinha eu não me sentia nesse lugar. Que depois de um tempo o Brasil começou a ter que se envergonhar por conta de quem estava no poder e também do discurso que estava rolando. Eu espero que o Brasil volte a ter esse lugar, não para ser o melhor do mundo, não é isso, ninguém está querendo virar imperialista de novo, mas para ter o destaque que a gente tinha antes. Eu era muito legal, as pessoas elogiavam muito o Brasil. Não sei se você chegou a viajar também, João, nessa época. Viajei algumas vezes, mas a gente não pode esquecer que viajar não é uma possibilidade para todo mundo. Bom, sim. Tomara que seja de novo, né? Tomara que seja para mais e mais pessoas. Mais um pedido para 2023. Mais uma já. coisa para 2023. Eu tô tirando atraso. Por enquanto, eu só viajei por 20 e 21. Agora eu preciso viajar por 22, 23 e todos esses anos. Mesmo... Calma, você falou alguma coisa, Kleber, ele cortou. Mas eu acho que o complexo de vira-lata, eu acho que é bem abrangente, né? Eu acho que em todos os sentidos, né? Não é só os brasileiros para o exterior, né? É nós com nós mesmos, né? O nosso próximo, para a gente tem sempre isso, né? A gente tem que trabalhar isso o tempo todo, né? Sempre se sentir numa posição menor, né? E aí, quando você pega naquela rampa, você pega negros, criança, a mulher lá que até que passou a faixa, que cozinheira, né? Cozinheira, não, acho que era catadora, não é? Catadora. Catadora. Mas tinha uma cozinheira também junto. Tinha uma cozinheira. Eu não lembro, uma paralisia, é isso? Tem uma deficiência. Paralisia cerebral. Então, quando você pega quando você pega todas essas pessoas que representam, na verdade, a maioria dos brasileiros, né? Porque eles representam a maioria dos brasileiros, né? Não é o contrário, né? Porque o brasileiro tem isso, né? Nós somos o diferente, quer dizer, o que é considerado diferente é a maioria, né?
É uma né? porção muito pequena. Não é valorizada, não é? E aí fica com isso, né? Esse complexo de inferioridade. Bem legal. Aliás, um vira-lata subiu a rampa, não podemos esquecer disso para amarrar essa conversa. Não entendi. Mas acho questionável. Gente, Cachorro. imagina o barulho, o estresse. Exatamente. O barulho e o estresse para quê? Para o animal. Aquela gentarada. Tadinho, é verdade. Tadinho, Pensei, falei, gente, que ideia maluca. Mas foi bonito, foi bonito. Não, foi. Se fosse caramelo, seria mais legal ainda, mas tudo bem, é um vira-lata subindo a rampa, mano, incrível. Eu Mas em todo sentido. Ele tinha que mijar no poste, tinha que fazer alguma coisa. Uma vira-latice, aqueles falam. Mas eu posso contar uma história sobre o cachorro do Lula. É real. Como é o nome do cachorro? Resistência. Não, o cachorro o de agora é o Resistência. Mas sei lá, 17 anos atrás, ele casado com a Marisa, na época tinha um Schnauzer. E eu fiz uma visita no Palácio da Alvorada e conheci a Marisa. Eu não tô acreditando, sério. Com a faculdade, todo mundo. E eu sei que tinha um estudante que legal. Era da minha classe, que era peruana, ela era uma intercambista, e ela pegou um fogo com o cachorro, pegou o cachorro no colo, o tal do Schnauzer, o Schnauzer fez xixi nela. Ela nunca lavou a roupa só porque o Schnauzer era do Lula. Porque o Schnauzer presidencial fez xixi nela. Depois eu vou achar essa foto e a gente vai postar no nosso Deve ser incrível a Alvorada, né? Deve ser incrível a Alvorada. Eu só vi por fora, mas é muito bonito. Eu vi de muito perto, assim, e é muito legal. É isso, gente. Acabou a minha história com o cachorro presidencial. E acho que com essa fala da rampa aí, do vira-lata, não é vira-lata, do Schnauzer presidencial. Eu nunca fui. Oi? Eu nunca fui em Brasília, agora eu tô com vontade de conhecer Brasília. Eu também não fui muito, fui uma vez só, mas não dei esse rolê no Alvorada, nem sabia que tinha tour no Alvorada. Tem um tour de visita, mas como era uma turma de universidade, eles liberaram uma visita interna, tipo... Eu não tirei, teve gente que tirou foto com o Lula, que ele entrou para almoçar e daí tiraram a foto. Eu não estava, eu estava no grupo que ainda ia entrar, mas com a Marisa eu tirei. Muito bom. Mas então, eu acho que a gente conclui esse bloco, vai. Bonitinho, fofo, animais, cachorrinhos e tal. E podemos voltar naquela conversa, Kleber, do motivo do podcast e aprofundar um pouco mais. A gente tá um pouquinho esotérica, né? Também, a gente fica um pouco para a astrologia, só para concluir. Mas o foco, um dos focos interessantes que a gente teve para montar esse bate-papo, essa conversa, esse programa. Essa ágora virtual. Essa água, nossa, depois eu que sou profundo, né? Imagina isso. Foi uma conversa que o Kleber teve muito interessante, que é de expressão. Deixa ele falar. O Kleber, acho que é melhor ele explicar, porque foi ele que deu a sugestão, eu achei muito legal. Sei lá, foi uma entidade que baixou em mim. Eu pensei, na verdade, assim, eu não sou um comunicador, né? Eu sou comunicação, mas uma comunicação muito intimista, né? Roda de amigos, etc. Mas eu não sou um comunicador, palestrante, eu não sou. E aí pintou essa aí. Um dia eu estava andando na praia, fazendo caminhada. E aí eu pensei... Olhando o pôr do sol? Hã? Olhando o pôr do sol. Eu não estava tanto aí. Estava indo para o futebol, né? Estava chegando. Mas aí eu fiquei pensando, falei, putz, eu pensei, fazer uma coisa seja não tão profissional, mas que seja interessante e integrativa. Pensei, podcast. Aí eu fiquei pensando, aí eu falei, bom, com quem que eu posso dividir essa ideia? Isaac. Aí eu mandei um áudio pro Isaac da hora, no WhatsApp e tal, mandei. E aí passou, depois ele me respondeu, ele falou, vamos falar mais sobre isso. Ele tava viajando um dia. Falei, vamos. Tá, beleza. Aí passou um dia, a gente se ligou e expliquei a minha ideia e tal. Aí ele falou assim, tem um amigo meu que me falou exatamente a mesma coisa essa semana. Aí eu falei, tá bom, que legal. Ele falou, talvez a gente possa fazer junto. Eu falei, sim, vamos conversar, né? Mas ele falou tudo sério, né? Porque o Isaac é um rapaz sério, falando.
Aí eu perguntei assim, mas quem que é esse seu amigo? Aí ele falou assim, é João. João, eu falei, é o João. João, que vocês dividiram o apartamento. Ele é. Eu falei, então beleza, então chama aí. Vamos aí. E aí ele aceitou o convite. Mas calma, ainda tem o motivo da expressão que você falou, que por conta do histórico, por conta da condição LGBT, às vezes a gente tem uma expressão não tão livre, digamos assim, pelo menos ali no seio familiar, é uma expressão que é muito limitada, muito censurada, e acaba isso gerando uma dificuldade depois, posterior. Sim, eu falei o seguinte. Falei que eu tive uma... Na verdade, eu tive uma sacada porque é o seguinte, eu comecei a perceber que às vezes eu sempre fico olhando para as pessoas, ou como que as pessoas sei que isso pode ser uma coisa, aí já é algum trauma, né? Olhando com um olhar de cobrança, com um olhar de preconceito, enfim. E aí eu lembrei de, sei lá, como eu senti isso, que a minha dificuldade de falar em público tem a ver com medo de olhar de repreensão, de, né, ser repreendido de alguma forma. Ó, que legal. E, eu sinto um pouco isso, sabe? Que a gente tem... É muito fácil vender a imagem de que tá tudo bem, colocar foto no Instagram dizendo que tá tudo bem, nananana, fazer aquela coisa. Ainda mais, eu trabalho na publicidade, no meu ramo, tipo, essa coisa bem... É quase assim, profissional. Você tem que estar muito bem, você tem que vender uma imagem que tá tudo certo, tá tudo bem. E é muito difícil o contrário, falar que não tá legal, que não tá bem, que tem dificuldade, como o Kleber falou ali, de forma tão honesta, bem generosa, na verdade, que tem dificuldade em falar em público e tudo mais. Só que todo mundo, tá todo mundo com uma luta, digamos assim. É que ninguém precisa ficar falando dessas lutas o tempo inteiro, eu também não acho isso. Mas por que é tão fácil fingir, falar que tá tudo bem, ou camuflar, ou se esconder? É muito fácil. Eu acho que é mais fácil isso, e é menos aceito falar das dificuldades, dos problemas e tudo mais. Eu acho que uma coisa para 2023, já falando isso, é também assumir que não tá tão legal, às vezes. E tipo, Nossa, tudo bem. tem Tem dificuldade de falar ser... plano, tem dificuldade de falar em público. Eu acho. Eu acho, mas eu acho que é o seguinte, esse não assumir que não está tão legal, é que às vezes tem, porque agora que as redes sociais também estão um pouco um pouco complicado, né? Porque as redes sociais, mas eu acho que você tem que consegue ser honesto com a gente mesmo e honesto com quem está do seu lado, né? Hoje eu não estou bem e conseguir compartilhar, né? Porque a maior dificuldade, às vezes a gente pensa que está longe, não, às vezes está dentro de casa, né? Ou o seu próximo, né? Quem você é mais próximo. Então eu falar que não está legal e não precisa estar o tempo todo bem. E não precisa, a gente tem que aprender o seguinte: não precisamos estar o tempo e não precisa estar o tempo todo falando para as pessoas que está bem ou não está. Né? Você precisa ter um amigo, um confidente, um companheiro, sei lá, enfim. Mas você tem que ter pessoas que você possa contar, né? E ser verdadeiro, né? Não, eu acho que isso que você falou, não precisa ser com todo mundo, mas quem tá próximo é, tipo, eu normalmente, se eu tô num dia da pra virada, eu já chego no trabalho e mando mensagem, olha aqui, hoje eu não tô bom, não tô cristão, não tô legal. E esses dias voltando, eu falei a mesma coisa, eu falei, olha, é o seguinte, eu tô muito irritado e não é com você, então trabalhe para que não seja você, tipo, a gente tem que avisar, a gente tem que sinalizar que a gente não tá num dia muito... a pessoa não é obrigada a saber. Eu confesso, no trabalho eu sou essa pessoa que faz tudo certinho, que finge que tá tudo bem e tal. Não sou de admitir que não tá tudo legal, sou tipo o contrário, finjo... Pra mim tá tudo, tipo, sempre muito bem, mas com pessoas muito íntimas, por exemplo, eu tenho um amigo que eu converso, que eu falo que não tá legal, com o meu namorado eu falo que não tá legal. Essas pessoas eu me sinto mais seguro, digamos assim, para falar que não tá tão bem, que não tô legal, que eu tenho problemas e tudo mais. Mas no trabalho, eu preciso aprender com você, João, eu não consigo. Ainda não acho que tem que ter essas alianças até para que, tipo, no dia que você tá meio embaixo, tipo, a pessoa segura a onda, porque uma hora você vai ter que segurar a onda da pessoa, e é assim.
Eu concordo com o João, mas é um desafio. Por exemplo, eu falo por mim mesmo. Eu tenho séria dificuldade de falar algum tipo de problema ou que eu não estou bem. E isso não é para externo, não. Às vezes é para quem está do meu lado. Tenho grande dificuldade. Eu venho trabalhando isso, mas eu tenho muita dificuldade. Tem uma amiga minha, que ela é tipo, minha amiga, sei lá, 1000 anos e tal. Um dia ela falou assim, ela me ligou, ela falou assim, tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo ótimo. Desse jeito. Ela falou assim, não, mas tá mesmo, né? Eu falei, está. E comecei a rir. Ela, não, porque assim, eu tenho medo de qualquer dia você vai ter um infarto, porque não é possível. Tá sempre tudo ótimo. E não tá tudo ótimo todos os dias. É mentira, óbvio que é mentira, né? Mas é a dificuldade de falar e tal, enfim. Porque não pode falar, né? Tem um pouco disso, né? Tá, e o que você faz para ficar bem? O que te traz bem-estar? É para você, Kleber. O que te traz bem-estar? O que você faz para ficar bem? Qual é o seu pequeno mimo? Hoje. Caminhada. Hoje, caminhada é uma coisa que me faz muito bem. Quando eu tô irritado, eu vou fazer uma caminhada. Ou quando eu quero pensar, ter ideia. Ele anda até a fronteira do Paraná e volta para acalmar. Ele vai. Putz, a hora que eu vou te falar, que outro dia andei uns 10 km e aí eu acalmei, mas foi uns 10 km. Uau! Quanto? 10 km. Nossa, tipo, eu achei que você gosta de fazer caminhada, tipo, sei lá, não 10 quilômetros. Sério? Não, você tá falando a verdade? Sério. É isso? 10 km. E você? Mas eu com um tempo pra cá, de alguns anos pra cá, de uns 6 anos pra cá, eu tô começando a fazer coisas que me dão prazer, por exemplo. Ou mesmo que não me dá prazer, mas eu acho que são necessárias para o meu bem-estar. Uhum. Por exemplo, yoga. Comecei a fazer yoga em setembro de 2021. Uma coisa que eu nunca pensei em fazer, e tipo, e aí eu falei, vou fazer, vai. Aí eu comecei a fazer. E aí teve uma vez, sei lá, depois de uns 6 meses, a professora, e é online, a professora perguntou, você gosta? Você tá... Olha, eu senti mudança no meu corpo, eu não senti mudança. Mas eu senti muita coisa na mente mesmo, sabe? Porque eu sei que eu tenho que parar dia de segunda-feira, às 8 da noite, para cuidar de mim. E isso me faz muito bem. Eu tenho essa obrigação comigo. Isso é importante. Então, eu comecei, eu fiz eu faço um aprendizado diário em momentos que eu tenho que ter para mim, para cuidar de mim. Eu acho que eu vou com o Cleberton. Eu acho que eu tenho feito mais exercício. Como eu falei, depois da pandemia, eu comecei a fazer exercício sozinho, em casa, sem academia. E eu gostei muito, porque eu já fiz na academia também, mas eu achei mais interessante fazer em casa, claro, com mínimo de orientação. Às vezes você tem muita informação, né? Tem que tomar cuidado também com a informação que você pega. Mas tem um mínimo de informação ali, eu conheço meu corpo, de um tempo pra cá eu conheço mais, eu acho que isso é uma coisa bem legal também, que eu tô conhecendo mais o meu corpo. Sim. E é muito, pra mim, tem sido ótimo, assim, é uma coisa que me faz muito bem. Me sinto bem. Eu não vou lá para, como você falou, eu estou me sentindo mal, vou fazer exercício para me sentir bem. Não é isso, eu mantenho essa rotina de exercício para não se sentir mal. Porque ou se sentir menos mal. Ou me sentir menos mal. Sei lá, manter o bem-estar, digamos assim. Acho que se eu tiro agora essa parte do meu dia a dia, eu não gosto de rotina. O Kleber falou que essa coisa de segunda-feira, em tal horário ele vai fazer, eu sou mais assim, eu sinto ali o que meu corpo está sentindo, e aí, agora é hora de ir. Também tem que encaixar no meu dia, né? Quais horários que eu tenho para ir. Mas aí, se eu tiver horário na hora, se eu tiver com vontade, aí eu vou fazer isso. Mas é bem rápido também, é tipo 30 minutos, 4 ou 5 vezes por semana. Eu preciso de rotina. Na verdade, eu preciso de coisas que, até para me obrigar, para me manter o foco, porque senão eu vou perder. Se eu falar assim, eu vou fazer yoga na semana, qual dia? É o dia que eu tiver tempo. Não, eu vou ter tempo vários dias. Só que eu não vou fazer nenhum. Esse que é o problema. Igual agora, ontem mesmo fui procurar uma academia.
Porque eu não vou fazer exercício em casa. Então eu preciso de academia. Então, aí eu sei que eu vou ter aquele dia que eu vou fazer aquela obrigação. É isso. E é para mim. Então eu tenho que ir lá fazer, naquele horário, naquele lugar, eu vou fazer isso. Aí eu vou. Entendeu? E você, João, que você vai só ficar bem? Eu loto a minha rotina de coisas que vão me estressar em algum momento. Mas, tipo, desde exercício e dar aula de inglês e vamos fazer podcast e aula de yoga à noite e tudo. Daí uma hora eu falo, nossa, tem muita coisa, daí eu tenho que dar uma limpada. Você não consegue ficar sem fazer nada? Isso é uma terapia online. Você não consegue ficar sem fazer nada? Não, eu tenho os dias que eu não faço nada, mas eu sempre... E daí tem os horários alternados também, né? Tipo, quando você tem uma relação, você precisa ter um horário para estar junto. E eu sou super matutino, então, tipo, eu acordo cedo para fazer as coisas e tentar ter mais tempo em outros horários. Isso é bom, né? Mas, tipo, você não consegue ficar deitado no sofá sem fazer nada, não consegue? Às vezes eu tenho essa necessidade. Mas é meio... Momento de ócio. mas eu gosto, sei lá, sexta-feira chegar do trabalho e ficar olhando para a parede, assim. Tipo, parede branca, assim, não pode ter TV, tem que ter tela branca para ficar só passando o meu próprio filme, assim. Entendi. Eu também tenho isso. Você não tem, Cleber? Eu tenho isso também. De ficar esvaziando a mente. Isso é quase uma meditação, viu, João? Tipo... É quase uma meditação. Eu olho para cima e fico viajando. É muito bom. Eu Eu adoro ficar na minha casinha do nada, assim. Vai, Cleber, eu preciso ter alguma coisa. Assim, o João falou da parede branca. Não, parede branca não, eu não gosto. Eu não gosto de olhar. Mas eu gosto de sentar. Eu gosto de ver alguma coisa, sei lá, uma árvore, uma planta, não sei. Sentar e aí eu fico. Às vezes eu faço isso, eu pego, sei lá, não sempre, mas sei lá, pego uma taça de vinho e vou sentar ao ar livre tomando um vinho e aí eu fico ali sem pensar em nada. Às vezes eu tô olhando pro branco tomando vinho também. Você fica tomando. Assim, olhando para o branco, não. Com música, não. Depende. Mas você põe tipo uma playlist Vaporwave assim e você fica lá. Tipo, naquele mundo bem arrastado. Meu, se isso faz bem, você fica chapando. Não gosta, às vezes não. Ó, Kikiki astrológico super rápido sobre 2023. Vai. 2 coisas super potentes. Número 1. Eu não tenho muito. Número 1. Eclipses seguirão acontecendo no eixo Touro e Escorpião, mas é o final desse movimento. Isso quer dizer que as pessoas vão ficar ou extremamente apegadas, ciumentas, querendo controlar, e o contrário. As circunstâncias vão fazer elas se desapegarem, destruírem, reconstruírem muitas coisas. Mas está terminando. Isso está acontecendo. Aconteceu. Quem é de Touro ou Escorpião talvez sinta mais. Então, o Kleber, por exemplo, está com essa necessidade de, como assim, eu tenho medo de falar em público? Isso vai ter que mudar, vai acabar. E aí ele está com essa necessidade de destruir esse ser antigo para vir um ser novo, que é muito legal, desapego. Porque também tem um apego, né? Tem que falar em público e nunca mais vou falar. Eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela, sempre Gabriela. Mas não, uma hora tem que deixar essa pessoa aí para outra pessoa surgir. Então, isso de desapegar de uma pessoa antiga para uma pessoa nova, melhor, esperamos aparecer um presidente melhor, por exemplo. É uma coisa muito forte para 2023. Desapego, pratique o desapego. Se não, vão desapegar, vai rolar uma circunstância para desapegar. Você vai ser desapegado, né? Você vai ser desapegado. E outra coisa que finalmente... Desculpa, Cleber. Não, comenta. Eu gostei do desapego, vamos ver. Vamos seguir cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, porque, nossa senhora, quando tem uma posição que, não vamos bagunçar, mas assim, taurinos e escorpianos estão sentindo mais intensamente esse coisa. Você ainda na questão do relacionamento, porque é sempre o eixo oposto, é a pessoa, o signo e o oposto dela, o relacionamento que ela tem.
Então, esse é o eixo que vai ser mais ativado, de apego, desapego, o tempo inteiro ali. Mas vai ser bom. Não é por mal, nunca é por mal. É sempre por bom, mas sofre mais quem não resiste. Aceita. Quem resiste, a palavra é ótima, quem resiste. Quem resiste. Não é uma questão de resistência, é uma questão de seguir o flow. Mas esse eclipse está rolando? Rolou ano passado várias vezes, nesses signos, e vai rolar até o meio do ano de novo, para concluir. Eclipse é sempre assim, 1 ano e meio em cada eixo. Aí depois ele vai atingir o eixo de Áries e o oposto de Áries, que é Libra. Então esses dois vão sentir mais. Todo mundo vai sentir no geral, mas Áries e Libra vai ser depois, segundo semestre para frente, vai ser o eixo ativado por esses eclipses. E a mesma coisa, o ariano e o libriano vão ter que praticar esse apego barra desapego, que coisas, novos começos grandes, começos novos e grandes términos também acontecerão. Aqueles, né, bem em tom ameaçador. mas é só não resistir, é só deixar acontecer. Porque parece que não é bom no começo, a gente não consegue aceitar, mas na história grande, no grande plot da história vai fazer sentido. Na história pequena, às vezes não, mas na história grande vai fazer. É um consolo isso, né? Não espera... Eu tô passando por isso, você não tá passando? Você deve estar passando. Alex, você não quer falar aqui, mas você deve estar passando, porque com certeza você é escorpiano. Eu acho que não percebi. Eu já vi você questionando algumas coisas, mas eu não vou abrir aqui, mas tudo bem. Que estamos ao vivo. Que estamos ao vivo, mas quando a gente terminar a transmissão, eu vou perguntar para você como é que tá aquele questionamento que você fez sobre X, Y, Z. Vamos abrir as cartas. Ah, não! Ó. Mas eu questiono. E qual a outra? A outra questão é que Saturno é um planeta Saturno e Plutão são planetas super lentos, demoram muito. Plutão demora 9 anos num signo. Tá transitando Capricórnio, meu signo solar, desde 2008. E esse ano ele vai finalmente sair de Capricórnio para entrar em Aquário. É uma mudança muito grande, mas essa daí não afeta tanto as pessoas no nível pessoal, afeta mais o coletivo. E é a passagem de bastão, poder de pessoas mais velhas para pessoas mais novas, poder da geração passada para a geração Z, ou até a geração mais essa geração que não está bebendo, que não quer casar, que vem antes ainda da geração Z, essa galera que já não tem gênero mesmo, já não tem, nem quer saber de se é homem, se é mulher. Essa galera vai começar a subir ao poder, vai começar a ser chefe, vai começar a ser presidente. Vocês viram o presidente do Chile? Acho que ele tem 37, 38 anos. Presidente de onde? Do Chile. Ah, sim. Tipo essas galera, para mais nova, vai começar a ver o poder e a gente vai ver o que vai acontecer, né? À medida que o Lula e o Biden, os últimos bastiões desse Plutão em Capricórnio, essas pessoas velhas, né? Largarem o osso, vai vir essa outra galera. Imagina, você tem um chefe que não se identifica com gênero nenhum. Isso ainda não tem, mas vai ter. Como é que vai ser o mundo? Imagina eu ter um chefe trans, uma chefe trans, uma presidente trans. Isso vai acontecer. E vai acontecer com choque, porque o Aquário não é um signo que é diplomático. Ele vem para causar, ele quer ser diferentão e tudo mais. Então, essa posição é forte. Eu já estou praticando desapego por outras posições, então, se eu tiver um líder aí, ou se eu for esse líder que pinta a unha, tá tudo bem. Qual é o nome desse esmalte? Eu adoro o nome de tinta e cor de esmalte, vai. Eu não sei, foi o Marconi que trouxe da Natura, mas é alguma coisa de prata, dourado, sei lá. Tá bom, depois você traz o nome para semana que vem. Trarei o nome para semana que vem. Vamos fechar o que é o zoológico, mano, é muito intenso, mas, Kleber, depois que a gente encerrar a transmissão, eu vou perguntar para você. Olha aliás, só. vocês aí. E vai deixar todo mundo curioso para saber qual é a fofoca. No próximo programa a gente conclui 2 coisas. A gente conclui outros astrológicos. Falou que não ia ter fofoca em aberto e tá aí, ó.
lá. É que essa realmente eu não sou tão disruptivo assim, mas se o Kleber concordar, a gente traz essa fofoca no próximo programa, mas vai ser legal. Engraçado, eu me contradisse, né? Eu disse que não ia trazer fofoca pela metade. É mas difícil. Kleber, autoriza aí, Kleber. A gente falar sobre isso. Mentira, já está terminando o tempo também, então vamos deixar um pouco para o programa que vem. Eu só trouxe fofoca pela metade por questão de número 1, tempo, número 2, privacidade. Eu não posso, agora. Não posso. Quem sabe quem sabe no décimo programa? A gente pode fazer como se fosse uma. É tipo aquela história, no próximo bloco, a Sônia Abrão, né, que fica protelando a história assim. É uma série, precisa ser desvendado. Não, semana que vem a gente fala, gente, não vamos contar e encerra esse assunto, porque eu não gosto de deixar a gente curiosa e nem matar as pessoas por fofoca contada pela metade. Exato. Último minuto do programa, a gente só queria agradecer mais uma vez, porque vocês estão assistindo. Não, tem que fazer tipo uma série, entendeu? Uma série do qual? O Kleber está com delay, vamos entender. Não. Vamos fazer uma série. Foi? Foi. Bora roteirizar. Bora roteirizar essa série. Pessoal, último minuto do programa, só agradecer por vocês estarem ouvindo. Eu vou mandar, eu sei que você está ouvindo, porque eu vou mandar esse link para pessoas chaves. Márcio, por exemplo, sei que você está ouvindo, então deixa o like aí, só para incentivar, siga, compartilha, se inscreva no canal. Semana que vem a gente volta com mais. Pirâmide, 2 pessoas. Pirâmide, 2 pessoas, a gente vai tentar fazer mais curto, vai tentar fazer mais estruturado, mas incentiva aí, apoia essa ideia para o bem das pessoas, de todas. Espero que você tenha chegado ao seu destino após ouvir essa conversa fiada. É isso? É isso. Então, fechou. Um beijo, até o próximo, bye bye. Beijo, até o próximo. Até mais. Obrigado, meus companheiros.